Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, você desde a sua casa nos acompanhando, pelo Facebook, pelo YouTube, pelas ondas da Rádio Colmeia de Cascavel, alimentando-nos uma vez mais da liturgia desse 10º domingo do tempo comum, sustentados pelos sinais, estamos no mês do Sagrado Coração, um mês contemplando quão grande foi a escolha de Deus por nós, uma escolha de vida. E quando Ele assim abre o coração para nos mostrar, é uma escolha, é uma decisão. Abriu o coração, mostrou a interioridade, mostrou o quão grande é e será a afeição por nós. Por isso o mês todo, rezando, contemplando a escolha que Deus fez por nós. E faz continuamente, e o faz na palavra de Deus. E hoje a provocação vem nessa direção. A escolha que Ele fez reflete em mim, reflete e precisa refletir sempre na nossa caminhada de fé. Por isso, a que herança eu pertenço? Que herança eu alimento em mim? Qual geração eu me coloco como parte integrante, ativa na comunidade hoje? Membro de família, a comunidade eclesial, a comunidade social. E que geração eu estou alimentando? Que frutos de qual geração eu alimento na minha vida hoje? É uma pergunta que a liturgia nos faz. Lembremos, a escolha que o Senhor fez foi para que chegássemos a celebrar a plenitude da sua ação no nosso tempo e na nossa vida. Por isso preparou, por isso a caminhada do povo de Deus, por isso tantas escolhas, tanto empenho na direção dos seus eleitos. Deus ao longo da história foi catequizando, até chegarmos hoje e termos a grandeza de ouvir sua palavra, de celebrá-lo no sacramento. Mas para que isso acontecesse e chegássemos até hoje, quanto tempo de caminhada, quanto amadurecimento, quantos passos foram dados para compreender que Deus amou por primeiro e eu, por contrapartida, sou convidado a amá-lo como resposta. Na primeira leitura que nós ouvíamos, o livro do Gênesis, narrando a decisão inicial, uma escolha que não foi bem feita, uma escolha que não rendeu frutos tão esperados e que gerou uma grande decepção por parte da família humana. Uma escolha errada também teve consequências muito grandes e negativas. E aí o medo, depois de uma decisão errada, o medo, poxa vida, a desobediência marcou a caminhada. A desobediência marcou a escolha e por isso o medo daquele que deu a iniciativa, daquele que amou primeiro. E aí tem que esconder, tem que dizer, não sei, estou com medo, não quero me aparecer, não quero me mostrar. Mas para dizer, o medo começa a demarcar. Quando a escolha não é bem feita, quando a escolha não vem na direção daquilo que o Senhor espera de nós, o medo começa a fazer parte. E aí o Senhor sempre nos chama, nunca deixou de nos chamar. E Ele pergunta, onde estás? E aqui ele diria, nome por nome. Ele perguntaria, onde está? Claro que Ele sabe que estamos na família, estamos nos compromissos, estamos dedicando o nosso tempo, abrindo o nosso coração, mas é muito mais do que isso. A pergunta ela é de cunho existencial. Como eu me encontro hoje? Como eu estou alimentando a pertença ao coração de Jesus? Porque de fato já estou inserido. Desde a minha caminhada batismal, fui posto dentro como pertença, como pertencente, porque faço parte da nova família. Então a pergunta é justa que ele faça: onde estás? E aí eu preciso responder. E o Evangelho de Marcos é sempre querer responder quem é Jesus. Mas quando queremos responder e identificar quem é Ele, automaticamente também, quem sou eu? Como estou me comportando? Como estou caminhando? Como estou alimentando essa minha pertença? E aí é preciso responder, onde estou? Não com medo, mas com coragem, porque o Senhor nos deu um espírito de coragem,
nos dê um espírito de sabedoria, de discernimento. E é por isso que Paulo, na segunda leitura, assim vai dizer: motivados pelo espírito de fé, passo pelo que passo, enfrento as turbulências, mas o que permanece em mim? A confiança no Senhor, alimentando passos verdadeiros. E aí ele vai dizer: eu tenho uma garantia que as coisas vão passar, mas eu alimento em mim a esperança naquilo que não passa. E ele vai dizer assim: invisível, naquilo que os meus olhos não conseguem contemplar, naquilo para além daquilo que os meus ouvidos podem captar, para além daquilo que o meu coração pode almejar. É por isso que mais à frente na Escritura ele vai dizer: o Senhor tem algo maravilhoso para nós, além daquilo que os sentidos nossos podem captar, que ele vai chamar de invisível, que a fé vai nos dizer é o eterno, que precisa ser semeado já agora, que precisa ser plantado já agora, e que depois nós adentraremos plenamente. A questão da porta estreita não é só lá no final, é aqui as escolhas que eu faço, as escolhas, as decisões que são tomadas é que me configura como um discípulo que passa pela porta estreita ou não. E a liturgia de hoje nos provoca nessa direção. Que escolhas eu estou fazendo? Quais as decisões? A que grupo eu pertenço? Qual a caminhada em que estou peregrinando? Porque essa deve ser sempre a nossa disposição, alimentarmos uma pertença que o Senhor nos trouxe. Lembremos, a família que Ele, o novo modelo de família que Ele apresenta, muito mais do que a pertença ao meu grupo, à minha família de sangue, ao meu círculo de amizades, a família estendida, a família que ouve a palavra de Deus, que abraça os princípios que Jesus apresentou e que, por consequência, alimenta a vida que Ele também nos concedeu. Esta é a família daqueles que alimentam uma consciência de fé, uma consciência no eterno. E eu, por consequência, sou convidado a adentrar, a fazer parte. Lembremos, Jesus expande esse laço familiar, expande essa pertença tão grande que é a pertença da família, para que ninguém ficasse de fora, para que todos pudessem ter a grandeza de participar e de dizer: eu tenho a ação de Deus, o Espírito Santo agindo em mim, frutificando em mim. Então, o fruto que eu preciso colher são os frutos que Ele dá, não os frutos que eu, às vezes, de modo egoísta, quero colher, mas aquilo que Ele me propõe. Porque quando os frutos que a gente colhe, nem sempre são benéficos para a gente. A escolha que precisa ser feita, precisa ser sempre posta Ele como critério, o Senhor como critério. E aí o fruto, temos uma garantia, é verdadeiro. Não vai causar aquele distanciamento, não teremos medo de Deus, não queremos distância dele, porque o fruto que eu colhi é aquilo que Ele me deu. Fruto de paciência, de alegria, de discernimento, as bênçãos que Ele quer nos dar. Mas para que isso aconteça, eu preciso abrir o coração e dizer: Senhor, não quero pecar contra Ti, quero estar em perfeita amizade contigo. Por isso, ouvir a palavra, por isso celebrar os sacramentos. E o Senhor pega pesado quando fala de pecado hoje, falando contra o Espírito Santo. É muito mais do que palavras, é uma decisão que eu tomo às vezes. Porque nem sempre nós falamos, nem sempre o pecado é por palavras, mas é por gestos, são por decisões. E aí a decisão é aquele temor que o mandamento nos pede. Mais do que medo, um cuidado para não desobedecer, um cuidado para não ofender, com gestos, palavras e pensamentos. Então cuidemos, porque o Senhor pega firme hoje, dizendo: pecado contra o Espírito Santo é um pecado eterno, porque é uma resistência tão grande que impossibilita Deus agir, porque Ele respeita a nossa liberdade, respeita a nossa escolha, respeita nossas decisões. Para que isso não aconteça, cuidemo-nos, muito mais do que acentuar essa dimensão do pecado, vamos acentuar aqui, é um zelo que Ele tem para conosco. Evitemos, Deus nos livre, jamais de termos uma dureza tão grande para com Ele. Uma vez conhecedores, abramos o coração.
Porque se eu não me abro à necessidade do perdão, como posso ser perdoado? Se eu não manifesto a sede, como posso ser saciado? Se eu não manifesto traços de fome, como posso ser alimentado? Alimentemos em nós, portanto, uma sede de Deus para que Ele nos sacie. E quando Ele me sacia, quando Ele nos sacia, vem ao nosso encontro com a sua riqueza, nós somos orientados. Nós teremos uma vida regada por sua presença. Alimentemos, portanto, nossa pertença como filhos. Somos da família dos filhos de Deus. Para isso, honremos essa pertença, rezando, participando, abrindo bem o coração às coisas que são dele. Que o Senhor nos ajude, que essa celebração e que esse mês devotado ao coração de Jesus nos faça, nos lembre sempre quão grande foi sua escolha por mim, por nós, para que nós também façamos escolhas por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus.